Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Esse final de semana o bicho pegou. E aí, foi pênalti? Não foi pênalti? Enfim, não vamos entrar nessa. Vamos focar no Cartola, que a 30ª rodada é no final de semana, né? E o campeonato tá começando a chegar na sua reta final. Ok, temos jogos aí Libertadores e Sul-Americano no meio de semana, mas são apenas 3 times. E eu acredito, cara, que pela situação da tabela do brasileiro, ninguém vai poupar pro final de semana não, tá? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a maior humildade aí pra conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí. Bora lá pro então. Vamos lá, pessoal, essa aí foi a pontuação do time do vídeo, né? 103 pontos, foi uma boa pontuação pra rodada. E antes que, né, o pessoal comente, enfim, não vou fugir da raia não, tá? Falei na introdução, brinquei e tudo. Pra mim foi pênalti sim, tá? Sem clubismo, tá? Todo mundo sabe que eu tô só pro Figueirense, tá? Não torço pra ninguém da Série A. Meu time infelizmente tá na 3ª divisão, mas foi pênalti sim, né? E o VAR disse que não teve flexão de braço, o braço estava estendido. Deixa o árbitro lá do VAR ficar na beira do abismo e eu vou dar um empurrãozinho nele com a minha mão esticada, sem flexão nenhuma. Vamos ver se tem impacto ou não, se ele cai lá embaixo, tá? E antes que a torcida do Flamengo fale, foi pênalti também contra o São Paulo, tá? Aquele escorregão, pênalti, foi escorregou, foi sem querer, mas sem querer também é falta e também foi pênalti. Enfim, cara, a gente só tem a perder todo esse bafafá em cima da arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro tá muito mal, né? Hoje erra pra um, amanhã erra pra outro. Alguns são mais favorecidos, outros não. Mas de maneira geral isso é muito ruim pro nosso futebol, tá? É tudo isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que a arbitragem tem que ser realmente profissionalizada. E mais do que isso, carteira assinada, tudo direitinho. E assim, ó, errou multa, né? Errou 2, 3 vezes, suspensão, advertência, justa causa. Tem que ser assim, tem que ser profissionalizar, porque ó, tá uma bagunça danada. Realmente, tá? Tá feio o negócio. Mas vamos lá pra nossa escalação. Vamos dar uma olhadinha. Inclusive aqui, pessoal, eu já botei aqui, ó, a pontuação, né, do time do vídeo. E também botei a pontuação do time da live, né, que fez 97.04, um pouquinho mais abaixo, mas tá bom dentro da regularidade. Tá com 2.622 pontos no geral, uma excelente pontuação em um time aberto. Né? E teremos live sábado, como a gente sempre faz, meio-dia, tá? Também botei aqui, ó, a pontuação do time de sócio, 101.28, que tá com 2.651 pontos no geral. Quem quiser se tornar sócio, tem um link logo abaixo da descrição e tá passando logo aí atrás, R$29,90, precinho promocional. E agora entrando em novembro, vou fazer a Black Friday, né? Pra pessoa já assinar pro ano que vem e já pegar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro dentro do plano de sócio desse ano ainda, tá? Botei também aqui do plano mensal, fez 111.80, né? Também tá com 2.638 no geral, uma excelente pontuação. Enfim, quem quiser se tornar sócio vai ser muito bem-vindo, né? Botei também os vencedores do Ligas do Mané. Quem ganhou aqui foi o time dos sócios, né? Lá eu disponibilizo 5 times de tiro curto, né? Levou um trocadinho, R$161, né? R$5 a inscrição apenas. Quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo. É só vir aqui no Catimba, né? Ou no link logo abaixo da descrição, diretamente do aplicativo. Vem aqui em Cartola, né? Na basinha do Cartola e bota os parceiros aqui pro lado. Não, aqui não. Volta. Fantasy, Cartola. Eita, mané. Isso que dá pra fazer as coisas expressa, né? Já tá aberta aqui a inscrição, tá? Pra 30ª rodada. Apenas R$5. Quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui pra tabela pro final de semana. Não vou explanar muito aqui o time, né? A maior decepção desse time aqui foi o Yuri Alberto como capitão. Foi muito mal, tá? E o meu luxo era o Barreal, infelizmente, né? Por isso que às vezes não é muito bom você botar o luxo onde não tá o seu capitão, né? Porque o Alan Patrick não jogou. Foi só fechar o mercado, uma horinha depois, 1h30, já saiu a notícia que o Alan Patrick sequer foi relacionado, né? Mas tudo bem. Vamos vender o time. Cara, o grande diferencial da rodada foi o Pedro, né? Foi bem demais. E a defesa do Cruzeiro. Quem dobrou, triplicou, levou vantagem sobre seus adversários. Não vou confirmar não, né? Nem vou vender o time todo, vamos direto aqui na tabela. Jogos para esse final de semana, tá? Começará sábado, tá, às 16 horas, né, na Arena MRV, Galo e Ceará. Ontem o Galo empatou de 1-1, conseguiu um resultado importante, tem o jogo de volta semana que vem, na semifinal da Sul-Americana. A pergunta é, será que o Galo vai poupar? Pessoal, acredito que não, tá? Se pegar aqui, ó, o Galo tá na beira do inferno aqui, cara, ó. Tá com 33 pontos, na sequência vem Santos com 31, Vitória com 31. Se o Santos, né, e o Vitória conseguirem vencer, por exemplo, o Galo, perder esse final de semana, ele cai pra zona de rebaixamento. Estamos chegando numa época do campeonato que geralmente quem cai nesse momento dificilmente sai, tá? Eu particularmente acho que o Galo não vai poupar, tá? Não vai poupar, a tabela, né, impõe isso, certo? Mas o Galo é favorito contra o Ceará, sim, apesar do Ceará ser um visitante chato e já aprontou muitas vezes, inclusive contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Vitória e Corinthians, jogo difícil, tá? Mas eu colocaria o Vitória um passinho na frente do Corinthians. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó,
fora de casa. O Corinthians, nas últimas 3 jogos fora de casa, tem 2 derrotas e 1 empate. Enquanto que o Vitória em casa, tá começando a crescer dentro da competição, né? São 3 vitórias nos últimos 5 jogos, tá? Então, um jogo difícil sim, mas um leve favoritismo aí do Vitória. Fluminense Internacional, favoritismo do Fluminense, tá? O Fluminense tá muito bem em casa, inclusive segurando alguns SGs, tá? Como mandante aqui, ó, 3 vitórias consecutivas, tá? E o nosso Internacional, glorioso Colorado Gaúcho, vem muito mal nos últimos jogos, tá? São 4 jogos seguidos sem vencer, 3 derrotas e um empate, tá? Favoritismo aqui do Flu. Sport e Mirassol, jogo difícil, tá? Jogo difícil, por que eu digo? Porque o Mirassol tá fazendo um grande campeonato, tá em 4º lugar, tá? Mas se você pegar os últimos jogos do Mirassol fora de casa, não foram bons. Foram 2 derrotas nos últimos e não vence nos últimos 3 jogos. Né? Enquanto que o Sport em casa, tá? Vem vendendo caro suas derrotas, são 5 jogos em casa, 3 empates, 1 vitória e apenas 1 derrota, tá? Jogo difícil, tá? Jogo difícil, mas pelo que vem jogando o Mirassol, tá? Eu até acredito que de repente dá pra escalar ali um Walter, um Reinaldo com muita parcimônia, tá? Mas não vai ser jogo fácil, não. Fortaleza e Flamengo, grande favorito aqui o Flamengo, tá? Além de ter um retrospecto bom contra o Fortaleza, certo? Se a gente pegar aqui, ó, a importância do campeonato, Palmeiras e Flamengo, que vão jogar a semifinal agora, né? De Libertadores, o jogo de ida. Vamos me perguntar, vai poupar? Meu amigo, nem pensando. Por quê? Aqui, do jeito que tá o Campeonato Brasileiro indo pra 30ª rodada, quem escorregar aqui e o outro passar na frente, dificilmente não vai ser mais alcançado, tá? Por quê? Porque nessa reta final, quem consegue pegar a ponta da tabela não solta mais, tá? Nessas últimas rodadas. Então, nenhum dos dois vai poupar, tá? E o Flamengo é grande favorito aqui, porque o Flamengo fora de casa aqui, ó, só tem 1 derrota, são 4 vitórias. Enquanto que o Fortaleza, um time ainda em formação, tá? Perdeu as últimas 2 em casa. Tinha mostrado uma pequena melhora com o Palermo, mas nos últimos 2 jogos não foi bem. Flamengo favorito, tá? Flamengo favorito. São Paulo e Bahia, jogo difícil, muito difícil, tá? São Paulo vem decepcionando, tá? Mas eu ainda arriscaria um pouquinho no São Paulo se quiser arriscar, tá? Por que se quiser arriscar? Porque vem com 2 derrotas consecutivas em casa. Tinha muito bem com o Crespo, caiu bastante, mas o Bahia é um excelente mandante, mas visitante está muito mal, rapaziada. São 3 derrotas consecutivas, 4 derrotas nos últimos 5 jogos fora de casa, não vence há muito tempo fora de casa. Então, de repente, aqui tá o São Paulo, uma aposta em outra, até vale. Mas é outro jogo difícil. Prefiro ficar com o favoritismo do Flamengo, por exemplo, favoritismo do Fluminense e do Galo. Botafogo e Santos, outro grande favorito para a rodada, o Botafogo. E aqui temos peças importantes atrás, no meio e na frente, tá? O Santos não vem bem das pernas, né? E vai se jogar com tudo para cima do Botafogo, porque sabe que do jeito que tá ali nas... Aliás, assim, ó, um leve comentário, tá? O Vitória, com essa vitória, o Vitória vencendo o Santos lá na Vila Belmiro, eu acho que decretou aí o rebaixamento do Santos, tá? É muito cedo para falar isso ainda, tá? Mas era um jogo de 6 pontos, né? Por quê? É só olhar a tabela do Santos, rapaziada. O Santos vai pegar Palmeiras, jogo atrasado, depois pega o Palmeiras de novo, Flamengo, se eu não me engano. Então, porra, nos próximos 5 jogos, enquanto que Vitória tem jogos mais favoráveis. Então, a situação ficou bem difícil pro Santos, tá? Posso estar sendo cruel, mas eu acho que ficou ruim pro Santos, tá? Enfim, Botafogo favorito. Grêmio e Juventude, Grêmio também favorito, tá? Nos últimos jogos tem levado vantagens em cima do Juventude, com o mando de campo do Grêmio, né? Na arena do Grêmio. Enfim, também temos peças aqui, né? Atrás, na frente, né? Dá pra escalar tranquilamente. Bragantino e Vasco. Bragantino tá uma de horror. Se a gente pegar de maneira geral aqui, ó, o Bragantino só venceu uma nos últimos 5 jogos, né? Enquanto que o Vasco vem numa crescente, só perdeu uma e ganha 4. Então, mesmo sendo fora de casa, eu boto o Vasco como favorito, tá? O Vasco fora aqui, ó, vem tirando um caldinho, só perdeu 2 aqui, ó, né? Porque, e é o 6º melhor visitante, porque visitante é mais difícil, né? Mas em casa aqui, o Bragantino aqui, ó, caiu demais, tá? Era um dos melhores mandantes aqui, ó, mas também é difícil perder. Jogo difícil, eu vejo jogo de gols, tá? O Bragantino em casa tanto faz como sofre gols, né? E o Vasco fora de casa também faz, mas também leva, tá? Um jogo aberto, né? E desse jogo aqui, ó, temos, já vou adiantar, John, Ryan, né? Eu acho que é do meio pra frente, do meio pra trás é mais difícil. Palmeiras e Cruzeiro, jogão. A última cartada do Cruzeiro pra tentar alguma coisa dentro do campeonato, tá? Acho difícil, me desculpe os cruzeirenses, acho difícil o Cruzeiro chegar, né? Palmeiras e Flamengo terão que tropeçar muito pra ele ser campeão brasileiro, né? Mas a Libertadores já tá garantida. Jogaço, tá? Fora de casa, o Cruzeiro caiu um pouquinho, né? Só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, enquanto que o Palmeiras, avassalador, 5 vitórias consecutivas e tudo com 3, 4 gols. Ou seja, um ataque, né? Tá funcionando e funcionando bem demais. Daí é com você. Se você acha que o Palmeiras vai sofrer gols, né? Temos ali o Matheus Pereira com uma regularidade imensa, o Caio Jorge, que não vem fazendo gols, mas é um cara perigoso, né? E o Palmeiras temos jogadores atrás, no meio e na frente, né? Inclusive Abel como treinador. Fiz uma explanação aí de maneira geral para essa rodada, mas acredita aqui, ó, que Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Flamengo, né?
Uma pitadinha aí de Galo, né, e Fluminense é uma boa base para essa rodada, tá? Vamos lá, vamos ver nesse time, começar a nossa escalação de uma vez, certo? Começar pelos goleiros, né? Temos excelentes opções, o Walter jogando fora de casa contra o Sport me agrada demais, né? Um time que vem finalizando bastante, né? Um time que tá ali na lanterna e tá querendo, né, sair dali, mas não consegue. Acho interessante o Walter, uma das melhores opções fora de casa, assim como o Rossi também, tá? Que deve ser exigido pelo Fortaleza, tá? E se segurar o SG, deve mitar. Me agrada muito esses dois aqui jogando fora de casa. Jogando em casa, gosto do Volpe, tá? Perspectiva boa de SG, sem contar aí que se tiver um pênaltizinho, o Volpe tá batendo, tá? O Everson em casa também tem uma boa perspectiva de SG, mas acredito que o Volpe é melhor, né? Tem um jogo mais favorável, certo? O Fábio também é um bom goleiro para rodada. O Fluminense vem segurando alguns SGs, o problema é o Internacional que é fura-olho, não cede, tá? Eu ficaria com esses goleiros, tá? Não me atreveria nesse momento a ir com o Carlos Miguel, ele pode até segurar SG, mas o Cruzeiro é um time chato fora de casa, tá? Dito tudo isso, né? Não vou inventar muito. Vou com o nosso querido Walter, tá? No gol. No miolo de zaga, Carlos Cuesta vem pontuando bem demais com o Vasco, tá? A melhora do sistema defensivo do Vasco se dá muito à chegada dele, dentre outros jogadores, tá? Acho um nome interessante. Arboleda em casa sempre pontua bem, tá? Mas o São Paulo não vive um bom momento. Nesse sentido, eu acredito que o Vitor Hugo é uma das melhores opções jogando em casa. Tem chance de SG, vem pontuando bem, tá? Léo Pereira, me agrada muito aqui, tá? Uma perspectiva boa de SG contra o Fortaleza, que vem cedendo SG em casa e tem a bola aérea muito forte. Gustavo Gomes, outro nome bom, porque o Gustavo Gomes vem pontuando bem, mesmo perdendo SG, voltou a fazer alguns gols. Bom nome. Alexander Barbosa, jogo favorável contra o Santos, gosto dele, né? Muita regularidade. Deixa eu ver mais alguém aqui. Talvez, né, o Ignácio do Fluminense, mas eu prefiro os que eu falei anteriormente. O David Duarte pontuou demais, hein? 14 pontos, hein? Na última rodada, né? Eu ficaria com esses zagueiros, tá? Que zagueiro esse ano não tá muito fácil mesmo e você tem que ficar com os melhores. Não adianta buscar chifre em cabeça de cavalo, tá? E nesse sentido aí, né? Como eu vou com a Arrascaeta no meio, vou tentar uma bola aérea e tem muita chance de assistir do Flamengo aqui contra o Fortaleza. Meu outro zagueiro, né? Vou no feijão com arroz, vou com o Gustavo Gomes, tá? Desta vez não vou, né? Com ninguém do Cruzeiro. Não vou, né? Eu até sei que aqui, ó, o Matheus Pereira está entre os mais escalados, mas não vou, tá? Tem média básica, vale a pena, dá pra botar ele contra o Gomes? Dá, porque ele tá com média básica, entrega 5, 6 pontos, mas eu vou tentar pontuar de outra maneira nessa rodada no meio de campo, tá? Paulo Henrique, monstro, muita regularidade, deu assistência no último jogo, um dos melhores laterais do Cartola, mas vai ter um jogo difícil, acredito que não segura SG, né? Mas sempre fora de casa o Paulo Henrique entrega 5, 6 pontos só com desarmes. Reinaldo, melhor lateral do Cartola do ponto de vista ofensivo. Nossa, o Reinaldo já tá com 11 gols e 5 assistências, né? Isso aqui é scout de atacante, meio atacante, tá? Só que o Reinaldo fora de casa não vem pontuando tão bem assim. As melhores pontuações, essas mitadas aqui do Reinaldo, essas grandes colunas, são dentro de casa. É um bom nome? Está entre os mais calados? Está. Mas nesse momento tô fora, tá? Kaique, Bruno e William devem ser muito exigidos contra o Palmeiras, que ataca demais em casa. São jogadores de média básica, devem entregar pelo menos 5, 6 pontos ali com desarmes, tá? Mas SG acho muito difícil. O Palmeiras vem fazendo 3 a 4 gols todo jogo em casa, né? O Formiga é um cara que vem pontuando bem, tá? Quando ele joga avançado, né? Melhor ainda. Quem quiser dar uma arriscada, beleza. Acho um SG difícil, mas ele vem, né? Fazendo gols, dando assistência, né? É um cara de média básica, é um cara interessante, tá? Capixaba a gente sabe que é monstro no Cartola, é mito, tá? Mas tá voltando de contusão agora. Eu fico stand-by e vejo laterais na frente dele. René, bom nome, tá? Tá batendo escanteio, né? Tem regularidade. Um SG de repente pode rolar aí do Fluminense. Acho o nome interessante. Royal, fora de casa, vai entregar o básico, mas vejo laterais melhores. Nesse sentido, eu prefiro ficar com o miolo de zaga do Flamengo, tá? Enzo Dias é um bom nome, um cara de regularidade. No esquema de 3 zagueiros, né, do nosso querido Crespo, joga avançado. Um nome interessante, tá? Um nome interessante. O Bernabé também, última fez 14 pontos, lateral tá pontuando bem demais. Mas eu acredito que todos esses nomes que eu falei ficam um pouquinho atrás do Cuiabano, tá? E do Vitinho, tá? Que vão ter chance de SG contra Santos. São dois laterais que, além de terem média básica, desarmarem, chegam bem na frente. Acho que estão entre os melhores nomes aí pra rodada, tá? Marlon, né? Dá pra dar uma arriscadinha, já que o Marcos Rocha não vai jogar, é o que tem de melhor ali no sistema defensivo, né? Do Grêmio.
E aqui pra baixo aqui, ó, Samuel Xavier dá pra escalar, dá pra fazer o teste do pezinho, né? Onde é que tá aqui? Guilherme Arana, acho um nome interessantíssimo. Por quê? Né? Onde é que tá aqui? Vamos ver se já aparece aqui nos prováveis aqui, certo? Ele tá jogando de ala, de repente pode rolar um SG contra o Ceará. Acho um bom nome, tá? Um nome viável para quem quer diferenciar e não ir na mesmice aí dos mais escalados com Cuiabano e Reinaldo, tá? E nesse sentido é isso que eu vou fazer, tá? Eu quero alguém do Galo atrás, acho que o Galo de repente pode segurar esse SG, certo? E na minha outra lateral não vou inventar não, tá? Eu vou de Cuiabano, certo? Mas o Vitinho também é uma excelente opção. E com isso não estou dobrando meu sistema defensivo, estou tentando escalar jogadores com uma boa perspectiva de SG e mais do que isso, que possam recuperar a pontuação caso percam, né, esses 5 pontos do SG. Que é o caso do Cuiabano, muito ofensivo, desarmes, chance de assistência e gol, e o Arana que vem jogando avançado, sem contar 2 zagueiros artilheiros aqui, tá? Vamos pro meio aí, e outra, sábado na live, meio-dia, a gente vê outras opções também. Vamos lá, meio campistas. Todo mundo concorda comigo que é difícil deixar o Arrascaeta de fora, é praticamente fixo, né? A Arrascaeta já está com 15 gols na competição, 12 assistências. Se o Caio Jorge não começar a voltar a marcar gol, capaz do Arrascaeta ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá? Matheus Pereira, gosto mais dele, tá? Um cara muito regular, nos últimos 2 jogos fora de casa, entregou aqui, ó, 6.20, 6.10, tá? Acho um excelente nome, mas como eu quero fazer pontuação cheia com o Gustavo Gomes, não vou com ele não, tá? Eu acredito, né, que a importância do jogo pro Palmeiras de repente é maior do que do Cruzeiro. É claro que o Cruzeiro não quer entregar os pontos, né? Acredita ainda que pode chegar pro título, mas eu acho difícil, né? Porque uma diferença de 5 pontos é muita coisa nessa altura pelo padrão técnico desses times aqui. Barreal nos decepcionou na última rodada, mas é um cara que pontua bem fora de casa, quem quiser dar uma arriscada, certo? O Lucas Sacha é um cara que vai te entregar 5, 6 pontos, né? Ainda mais contra o Flamengo, que é um time que tem posse de bola, vai ter chance de desarmar. John, gosto demais, hein? Gosto demais contra o Vasco, que joga de maneira aberta fora de casa. Deve ser um jogo aberto pela maneira do Bragantino jogar em casa e pelo Vasco jogar fora de casa. Deve sair gol para os dois lados, ambos marcam. E o Bragantino, né, sempre tá ali naquela dependência de John para sair algum gol com assistência, até mesmo um gol dele, tá? Vou com ele. Felipe Anderson, tá jogando demais dentro da regularidade. Quando faz gol, estoura aqui, ó, 11, 14, tá? E eu vou com ele. Vou com ele, para mim ele é o melhor meio-campista do Palmeiras nesse momento. Felipe Coutinho, outro bom nome, tá? Tá com uma certa regularidade mais baixa, mas aqui as melhores pontuações do Coutinho são fora de casa, né? E como vai ser um jogo aberto, né, assim como o John também é uma boa opção para gol e para assistência. Lúcio Acosta, gosto dele, bom jogador, mas para cartola não dá. Precisa de gol e assistência para pontuar bem. Vejo como aposta contra o Internacional. Santi Rodrigues, outro nome muito bom para a rodada, tá? Para quem não for com o Matheus Pereira, para quem quer diferenciar ele no meio, além do John, acho o Santi Rodrigues um excelente nome, tá? Um excelente nome. Deixa eu ver mais alguém aqui. Ficaria com esses no momento, Savarino caiu um pouquinho, prefiro o Santi Rodrigues nesse momento, tá? E é isso, por enquanto, nosso meio de campo tá aqui, ó, Felipe Anderson e Arrascaeta, né? E o John. Vamos para os nossos atacantes rapidamente, para o vídeo não ficar muito grande, rapaziada. Caio Jorge, parou de fazer gols, tá? Mas é um cara de muito potencial, né? Palmeiras vem jogando de maneira ofensiva em casa e às vezes, né, acaba relaxando e tomando um gol. Acho um nome interessantíssimo. E outra coisa, pessoal, ó, eu não quero ir aqui, ó, com o Matheus Pereira, porque tô com o Gustavo Gomes aqui atrás. Mas se você quiser ir com o Caio Jorge, o Matheus Pereira, tá valendo, tá? São jogadores diferenciados, né? É melhor assim, às vezes, do que escalar pé de rato, pensando que o adversário vai ceder e não acontece nada. Vitor Roque, difícil deixar de fora. Fez gol de cabeça contra o Flamengo e em casa vem pontuando bem demais, dando umas mitadas monstro, tá? Vai estar no meu time. Pedrão, voltou a marcar. Tecnicamente, como eu sempre falei, é o melhor 9 que nós temos no futebol brasileiro. Vou com ele, tá? Porque agora sim, ó, já vou até avisando pra vocês, tá, rapaziada? Cartola daqui pra frente, meus times vai ser assim, ó, 3, 4 jogadores de Flamengo e Palmeiras, tá? Porque eles vão disputar o título cabeça a cabeça. Vai ficar até chato o Cartola nesse sentido, tá? Quem quiser diferenciar é que vai ficar um pouquinho mais complicado, certo? Vamos lá. Ryan, menino monstro, vem jogando demais, né? Fominha, ó, não tem nenhuma assistência e 11 gols. Difícil dar um passezinho pra gol, mas finaliza bastante, tem força, né? Força física. Acho um excelente nome num jogo aberto de gols pros dois lados, tá? Flaco Lopes é outro cara difícil de deixar de fora do jeito que vem jogando o Palmeiras, tá? Eu vou com ele também, vou fazer uma dobra com ele, tá? Na frente, certo? Mas quem quiser, né? Pode ir com o Ryan. O problema é que o Ryan tá custando 10 cartoletas, 10.44, ele 10.62, daí não dá pra usar o Flaco como luxo, por exemplo, tá? Guilherme nos decepcionou, né? Mas o Guilherme é assim mesmo, é jogador de média básica, que não vem tendo média básica, por sinal, né? E agora pode até aprontar aí contra o Botafogo fora de casa, mas tá fora dos meus planos. Gil Roberto,
Pontua bem em casa, na última decepcionou todo mundo e fora de casa não vem pontuando bem. Podem olhar aí, 10 jogos fora de casa, 10 jogos fazendo 1, 0 ponto, negativando, tá? Pode até marcar contra o Vitória, mas tá fora dos meus planos para essa rodada. Esse aqui é bom para quem quer fazer apostinha, tá? Luciano em casa às vezes aparece, às vezes não, meio vagalume, também é outra apostinha ao meu ver, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Cano, acho o nome interessante contra o Internacional, mas também a título de aposta. Carlos Vinícius vem fazendo alguns gols aí no Grêmio, tem um jogo favorável contra o Juventude, não só ele como o Alisson que tá em dúvida, né? Serna nos decepcionou na última rodada, mas tem uma certa regularidade. Enfim, fico com a tropa lá da parte de cima, né? Se tivesse que arriscar alguém aqui embaixo, né? Deixa eu ver quem é que tá em dúvida aqui. Filtrar dúvidas. Ó, o Alisson tá em dúvida, enfim, né? Arthur Cabral é um bom nome também, Cris Ramos. Derrete eu tô fora, tá meio sem moral, não vem fazendo gols, até tá com a minutagem baixa, enfim. Eu tô indo nesse momento aqui, ó, tá? Com o Flack, com o Vitor Roque, essa dobra aqui dentro de casa vem dado muito certo. Certo? Treinadores, ficaria com os dois, mesmo o Felipe Luiz fora de casa pontua bem demais, né? Chance de SG. Abel Ferreira em casa também, tem um jogo difícil, mas vem pontuando muito bem, 5 vitórias consecutivas e estão disputando o título. Pra mim, são os dois melhores treinadores para a rodada, junto com o Ancelotti, que às vezes decepciona, mas tem um jogo favorável agora, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Mano Menezes, outro bom nome aqui nesse clássico regional. E Zubeldia também dá para dar uma apostadinha, tá? O Zubeldia também dá para dar uma apostadinha. Eu vou fazer o seguinte. Vou com o Felipe Luiz, fazendo a dobra do Flamengo. Poderia ir aqui com o Abel? Poderia, tá? Mas eu acredito que o Flamengo tem um jogo mais favorável mesmo sendo fora de casa. E o Palmeiras um jogo mais difícil. Mesmo porque eu já estou com 4 jogadores do Palmeiras. Quero dar uma equilibrada aqui, né? Dentro desses dois times que vão pau a pau aí, cabeça a cabeça, até o final do campeonato disputando esse título. Vou deixar o timezinho aqui, ó, prontinho. E na sequência tô vindo com o banco de reserva, com o capitão e com reserva de luxo. Tá feito aí, pessoal. Custando 139,44 cartoletas. 140 cartoletas, né? O time do vídeo aí pra 30ª rodada. Botei ali o Ryan, né, como o meu reserva de luxo, e botei a braçadeira de capitão no Vitor Roque, mas poderia ser o Pedro, poderia ser o Flaco, poderia ser até o Arrascaeta, tá? Meus reservas, gostei demais do meu banco, tá? Tô com o Rossi ali no banco, com o Marlon, né, com o Vitor Hugo e com o Santos Rodrigues. São todos jogadores perfeitamente escaláveis para essa rodada, com muito potencial, tá? Então tá aí, rapaziada, custando 139,44 cartoletas, o time do vídeo para 30ª rodada. Então é isso, meu povo e minha pova. Time escalado, né? Sábado na live veremos outras opções, escalaremos outro time, que vocês sabem que eu tento dar uma diferenciada, no mínimo aí uns 5, 6 jogadores diferentes desse time do vídeo, tá? Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim que eu entrar na live, né, você é notificado e claro, daqui pra frente você não perde mais nenhum vídeo, nenhum conteúdo, né, de cartola aqui no canal. E você que já é inscrito aí, parceiraço do Mané, acompanha a gente já há algum tempo, deixa aquele like, que é importante demais. No mais, um grande beijo no coração, até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui.